Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco acerca da oração e se a oração seria a chave ou o segredo do avivamento que nós, a igreja, estamos precisando aqui na Terra. Temos tido essa chama em nossos corações, estamos realizando aqui alguns vídeos, gravando alguns vídeos para falar a respeito desse avivamento que nós queremos viver. E entre os assuntos que nós buscamos, sentimos a necessidade de falar sobre a oração. Então fique nesse vídeo. Se você ainda não curtiu, não comentou, curta aqui abaixo, comenta, siga o nosso canal para você receber mais vídeos, ative o sininho, que nós estaremos gravando uma série de vídeos a respeito do segredo do avivamento. Nós não temos a resposta ainda, mas nós sabemos que a resposta está na palavra de Deus, está na Bíblia, e eu chamo você, convido você a participar conosco, e eu não quero só descobrir o segredo, Osés, eu quero vivê-lo. E eu desejo que você que nos acompanhe também descubra e viva o segredo do avivamento. Tudo bem? Eu sou o pastor José Eduardo, está aqui comigo também o pastor Oséias. A paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Estamos aqui para conversar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Para texto inicial aqui, nós trouxemos um salmo de Davi, o Salmo 4, onde Davi faz uma oração a Deus e a oração dele é respondida no próprio salmo. É claro que nós vamos trabalhar outros textos aqui, mas eu quero começar com esse salmo que eu acho muito interessante quando a gente fala de oração. Davi, nós sabemos que era um homem que tinha muita intimidade com Deus. No episódio passado, a gente falou sobre uma inovação que Davi trouxe, que foi a implantação de louvores durante o culto a Deus. Se você não assistiu ainda, tem aqui na descrição, tem esse vídeo, você vai lá e assiste. Muito interessante ficou esse episódio. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre oração. Salmo 4. Eu vou ler o Salmo 4, que é pequeno, depois a gente detalha alguns pontos principais desse salmo. Responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Estando na angústia, tu me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha honra em infâmia? Até quando amareis a vaidade e procurais a mentira? Saibam, pois, que o Senhor apartou para si aquele que é justo. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Tremei e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Eleva sobre nós, ó Senhor, a luz do teu rosto. Pusestes alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicou o seu trigo e o seu vinho. Em paz me deitarei e deste modo dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Nós vemos aqui, Osés, algumas divisões na fala do salmista, e interpretando essa mensagem eu vejo Deus respondendo ele nas próprias escritas. Você vê que ele começa clamando ao Senhor. Responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, estando na angústia. Tu me destes largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. E eu consigo ver aqui, através da interpretação, da meditação na palavra, que Deus dá uma resposta imediata para ele aqui nesse salmo. Filho dos homens, até quando convertereis a minha honra em infâmia? Até quando amareis a vaidade e procurareis a mentira? O que você me disse? É Deus respondendo aqui já ou não? Uma das características que nós estudamos ontem e que nós vemos nos Salmos é o lado profético do louvor, né? Um louvor com profecia. E o salmista Davi, ele
profetizou muitas vezes em seus salmos. E nesse caso aqui nós vemos uma situação bem assim. O primeiro versículo, ele está clamando, né? Quando ele clama, eu vou ler a versão diferente aqui. Ouve-me quando eu chamar, ó Deus da minha justiça. Tu me ampliaste quando eu estava aflito. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. E aí, de repente, já vem aqui a parte que é a resposta, né? Que já é uma correção, né? Já é uma correção. Já é uma bronca. Exatamente. Por quê? Por que dessa correção? Porque muitas vezes, na oração, nós não sabemos como nos apresentar diante de Deus. A oração, apesar de esse salmo aqui ser um salmo de ensino para nós na oração, a oração, nos dias atuais, nós olhamos a oração como algo que tornamos Deus, vamos dizer assim, submisso à nossa vontade. E não é bem assim que a oração funciona, né? Um dos principais propósitos da oração é a gente se apresentar diante de Deus com humildade, reconhecendo a nossa insignificância e reconhecendo o poderio dele. Quando nós nos apresentamos a Deus dessa forma, nós vamos encontrar vários textos na Bíblia. Se nós tomarmos do Antigo Testamento, nós vamos encontrar. Se tomarmos do Novo Testamento, também vamos encontrar várias situações assim, que Deus nos passa a orientação da forma como devemos nos apresentar diante dele. Você citou aqui o Salmo 4, e na hora eu pensei num texto de Miqueias 6:6, que diz assim: com que me apresentarei diante do Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Deveria me apresentar diante dele com ofertas queimadas e novilhos de um ano? O Senhor se agradará de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? Aqui é uma outra situação de uma oração semelhante a esta de Davi, que ao mesmo tempo que apresenta o questionamento, apresenta já a resposta. E muitas vezes, quando nós vamos conversar com Deus, nós fazemos exatamente essa expressão que o profeta Miqueias falava sobre o Israel de então. Alguém perguntaria: com que me apresentarei diante do Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Deveria eu me apresentar diante dele com ofertas queimadas e novilhos de um ano? Isso aqui é uma colocação da forma como o culto que era realizado. O culto era realizado na Antiga Aliança. E depois vem o próximo, né? O Senhor se agradará de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? Aí é o momento da barganha, de a gente chegar e se apresentar diante de Deus na nossa oração, oferecendo algo para Ele que nós temos. E aí vem a colocação de qual é a posição que Deus pede de nós. Ele te declarou, homem, o que é bom. E o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o seu Deus. Tá, vamos para esse versículo de número 8 aqui e vamos analisar ele no momento da nossa oração. O que Deus pede de nós quando nós nos apresentamos diante dele em oração? Primeiro, que nós que sejamos praticantes da justiça, quanto o máximo possível. Eu tenho um costume, pastor Eduardo, de dizer assim: Deus não exige de você o mesmo que exige de mim. A parábola dos talentos é uma parábola que diz exatamente isso, que Deus trata cada um de nós com individualidade. O que Ele requer de mim é uma medida, o que Ele requer de ti é outra. Então, a justiça que nós temos que andar perante Ele, a minha justiça perante Ele é uma, a sua justiça é outra. Seguindo o mesmo parâmetro que é a palavra de Deus. Só tem um porém. Eu estou num nível de conhecimento com Deus, você está em outro. E por conta disso, Ele não requer de um o mesmo que requer de outro. Então, nós temos que praticar a justiça, amar a misericórdia. Irmãos, essa parte de amar a misericórdia,
como pré-requisito da oração é uma das coisas mais difíceis que tem. É importante um detalhe aqui bem interessante, que é comparativo entre esses dois textos. Sim, sim. A gente já chegou, lançou dois textos pesados e quer que você entenda o que nós estamos passando aqui, mas olha, o que é a oração? A oração é uma conversa. Oração é uma conversa. Nós jogamos esses dois textos aqui para chamar à tona, trazer à tona a sua mente que Deus ele responde às nossas orações. Ninguém quer conversar com uma pessoa de uma forma monóloga. Só falo, só eu falo, só eu falo, só eu falo. E com Deus nós queremos ser assim. Dobra os joelhos lá na sua cama, dobra os joelhos na igreja e descarrega um monte de coisa. Tá, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, Senhor, faz isso, vai lá, Senhor, vai e faz isso, aquilo, tá, e fica lá 1 hora falando, e daí você fala assim, parece que não aconteceu nada, parece que as minhas súplicas não estão sendo atendidas, e na verdade, o que nós trouxemos aqui nesses textos, nós vamos detalhar mais isso ainda, é que a oração é um diálogo, uma conversa de duas pessoas. Quando nós estamos orando, nós estamos falando com o nosso Deus e Pai e também nós queremos ouvir a voz dele. E se a oração for só de um falando, não é uma oração. É apenas um monólogo. Você está mandando um monte de coisa para Deus, esperando que Deus realize, achando que Deus é seu empregado, e aí é onde mora o erro. Se nós não aprendemos, até hoje, quando eu vou orar, eu falo, Senhor, me ensina a orar. Porque às vezes eu oro errado, falo coisas que eu não deveria. Às vezes eu falo ali, eu peço um monte de coisa que na verdade Deus quer que eu faça outra coisa. E é isso que aconteceu nesse salmo e é isso que aconteceu no texto de Miqueias. Você pode ver aqui, olha, Davi começa a oração dizendo assim, responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Estando na angústia, tu me deste largueza, ou seja, tu me deste livramento. Tu me deste condições de passar por aquela situação. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. E olha o que Deus já responde logo em seguida. Filho dos homens, até quando convertereis a minha honra? Essa honra aqui é de Davi? Não, de Deus. Até onde convertereis a minha honra em infâmia? Até quando amareis a vaidade e procurareis a mentira? Isso aqui é uma exortação de Deus imediata à oração de Davi. Davi estava pedindo uma coisa que ele deu causa. Que ele deu, vamos supor que esse texto aqui, e muitos estudiosos indicam que isso aqui é um texto que ele escreveu quando teve aquele problema com Absalão, com seu filho. E esse problema era tão sério que Davi estava com o coração perdido, clamando a Deus e não estava vindo uma resposta, mas Deus fala assim, filho dos homens, até quando convertereis a minha honra em infâmia? Deus está dando uma instrução para ele. E da mesma forma no texto de Miqueias, Miqueias começa falando assim, Senhor, como que eu devo fazer? Como que eu devo proceder? Senhor, olha, eu quero apresentar um culto agradável, um culto perfeito a Ti. Como que eu devo me posicionar? E Deus vem e fala o que para ele, Miqueias? Oséias. A fala de Deus, aqui a resposta de Deus, é uma resposta que muitas vezes nós não esperamos. Por quê? Eu vou só voltar, pegar um gancho de uma fala sua, que os discípulos de Jesus poderiam ter perguntado para ele assim, Senhor, como que eu faço para ser um grande pregador, um grande operador de milagres, um grande expulsador de demônios? Como que eu faço? Ensina-me como eu faço. Mas os discípulos, que só para a gente trazer aqui o centro do nosso assunto, os discípulos pediram um momento que nós encontramos ímpar na palavra de Deus, nos evangelhos, é os discípulos pedindo, Senhor, ensina-nos a orar. Né? Por quê? Apesar que nós vamos ver que os discípulos, mesmo durante o tempo do ministério de Jesus, eles eram pessoas inocentes, eles eram pessoas que não tinham o conhecimento do tamanho que era a obra que Cristo veio fazer. E por conta disso, mesmo assim, eles tiveram a sabedoria de pedir para o Senhor ensiná-los a orar. E aqui, nesses dois textos que nós estamos lendo, aparece exatamente isso, uma orientação de como nos apresentarmos diante de Deus. Como que devemos nos apresentar diante de Deus?
praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Muitas vezes nós olhamos para essas orações e falamos, mas para que é isso? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que todas essas coisas são para a nossa instrução. E se tudo isso é para a nossa instrução, então tudo isso é para nós colocarmos em prática. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, eu vou voltar aqui na sua fala sobre a oração ser um diálogo. Normalmente, é tão fácil monologar diante de Deus, né? A gente chega e despeja aquele monte de pedidos, né? Existem até algumas situações que nós colocamos uma adoração no meio, um agradecimento no meio, mas apresentamos um monte de demandas para o Senhor e simplesmente cruzamos os braços. De duas formas. Não confiamos o suficiente para deixar o que nós apresentamos para Ele nas mãos dele. Eu costumo dizer, até um dia desse eu disse para ti, que a confiança que nós temos em Deus, ela beira a irresponsabilidade. O que é isso? É tipo assim, tem uma coisa que é para você resolver. E você ora e fala assim, Senhor, isso aqui eu estou entregando nas mãos do Senhor para o Senhor resolver. Você como pastor de igreja, quantas vezes um obreiro chegou em você e falou, pastor, isso aqui precisa ser resolvido. Pastor, esse problema aqui, e você só olha assim e fala assim, rapaz, eu já orei e já entreguei nas mãos de Deus e Deus vai resolver. Vai ser resolvido. Alguém diz para você, você é irresponsável, você não toma providências, você... Mas beira isso, a confiança que nós temos em Deus. Por quê? Porque se nós estamos praticando a justiça, amando a misericórdia, qual misericórdia? Como que eu amo a misericórdia? Você é meu irmão. E aí, quando você falha, porque vou falar igual a oração de Salomão para Deus, quem não peca? Todos nós pecamos. Quando nós pecamos, os nossos irmãos tomam ciência disso, os nossos irmãos têm que agir com misericórdia para conosco da mesma forma que o Senhor agiu de misericórdia para conosco. Então eu tenho que ter misericórdia de você da mesma forma que você tem que ter misericórdia de mim, da forma que o Senhor tem misericórdia de nós. Que na oração modelo que Jesus nos ensinou, uma das coisas que ele deixou bem claro foi isso. Perdoa as nossas dívidas, é uma versão. A outra versão fala, perdoa as nossas ofensas, né? Essa versão aqui que eu estou usando, eu estava até com a Bíblia aberta nessa oração modelo. Mas, um livro à frente. Qual que é a questão? Se nós temos que perdoar, ele diz, e perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Qual que é a questão? Logo à frente, no versículo, esse foi o versículo de número 12. Aí o versículo de número 14 diz assim, ó, porque se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste, ou melhor, se perdoardes aos homens as suas transgressões, também o vosso Pai Celeste vos perdoará, mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. A misericórdia com a qual nós tratamos o nosso irmão é a misericórdia com a qual Deus vai nos tratar. Então, e além disso, diante de Deus, humildade. Qual que é a humildade? Alguns dias eu estava numa escola dominical na igreja e a minha mente foi lá para aqueles memes de crianças que falam para o pai e para a mãe assim, eu quero um iPhone, sei lá que número que é o iPhone, 17, né, que é o atual. Eu quero um iPhone 17. Meu filho, o pai não tem condições. Eu não pedi para nascer, você tem que me dar. Às vezes nós chegamos diante de Deus e agimos dessa mesma forma. Senhor, eu quero isso aqui. E Deus, que é longânimo e conhecedor de todas as coisas, fala, filho, você não está preparado para isso. Uma certa ocasião eu estava buscando eu estava apresentando uma demanda diante de Deus e aí chegou uma pregadora na nossa igreja sede aqui. E a pregação dela foi exatamente isso que você disse. Falou assim, o processo que você está passando é exatamente para Deus te preparar para receber aquilo que você está pedindo. E eu olhei assim. E hoje eu consigo enxergar que se por um acaso eu não tivesse passado aquele processo, eu recebi aquilo que eu estava pedindo, só que eu não teria administrado da forma que eu administro. Então a oração, quando nós olhamos aqui para Davi e Deus falando para ele assim, até quando tornareis, a minha versão fala assim, minha glória em vergonha?
Por quê? Porque quando nós nos colocamos diante do Senhor nosso Deus, nós não nos colocamos buscando a glória de Deus. A grande maioria das vezes nós buscamos a nossa própria glória. Pensando aqui no segredo do avivamento, o que será que está faltando das nossas orações para a gente viver um verdadeiro avivamento na nossa vida, olhando para esses textos? Será que nós estamos orando, querendo um avivamento para a nossa glória? O que você me diz, Osés, olhando para esse texto de Davi? Eu consigo enxergar nos nossos dias, eu acredito que nós nunca tivemos uma geração tão egoísta quanto a nossa. Entendeu? Não é só entre nós os que somos cristãos evangélicos, principalmente no mundo de uma forma geral. Porque hoje, o que nós queremos? Nós queremos nos exibir as nossas conquistas nas redes sociais. Né? Nós vivemos uma época assim. Sim. Né? E isso, a nossa sociedade ser dessa forma, infelizmente acaba nos contagiando. E eu te digo uma coisa, existem igrejas que têm milhares de pessoas. Sim. E isso não poderia ser uma conquista? Com certeza. Com certeza. Aí eu te pergunto, há um verdadeiro avivamento numa igreja que... Não estou querendo criticar aqui outro ministério que eu não faço parte, mas nós temos que olhar para tudo isso que nós estamos vivendo, nós temos pedido a presença de Deus nos nossos cultos. Mas para que essa presença? Talvez o questionamento que Deus está fazendo com Davi, porque é um questionamento, até quando você vai converter a minha honra, a minha glória em infâmia? Na sua versão diz, em injúria? Em vergonha. Em vergonha? Até quando a gente vai buscar algo no Senhor que deveria, nas nossas orações, ser algo bom para o reino de Deus e que nós, quando recebemos isso, nós convertemos para a nossa própria glória? Mas aí tem a próxima frase. A próxima frase na versão que eu estou lendo aqui diz: por quanto tempo amareis a vaidade e buscareis a mentira? O que diz a sua versão? Isso, até quando amareis a vaidade e procurareis a mentira? Aí, todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia, normalmente a gente vê a vaidade como de uma forma nossa. Mas, normalmente, a Bíblia fala de vaidade como coisas vãs ou coisas passageiras, efêmeras, né? E a mentira como sendo algo que é insustentável. Até quando nós amaremos a vaidade ou amaremos as coisas vãs, as coisas efêmeras do mundo, as coisas passageiras, e buscaremos algo que não é sustentável? Porque, na realidade, quando nós falamos de avivamento, por exemplo, vamos buscar uma definição de avivamento. Defina avivamento. Sim, é interessante Defina avivamento. A gente tratar a definição, que até agora nos nossos vídeos nós temos falado sobre avivamento, não falamos o que é o avivamento. Bom, avivamento na verdade seria, entre aspas, um reavivamento, porque a igreja é real, mas aí os escritores vão dizer que algo que está fraco, que está prestes a morrer, precisa de um sopro divino, de uma presença de Deus para se renovar a presença de Deus e a adoração, para vir de uma forma fulminante, uma forma gloriosa, uma forma poderosa. Assim como Abacuque descreveu lá: Senhor, aviva a tua igreja nos meios dos anos, né? Que ele estava vendo, a tua igreja não, teu povo, ele fala, mas ele estava vendo que o povo estava perecendo, perdendo a fé, deixando de acreditar em Deus, e ele clamou por um avivamento para trazer a renovação da adoração naquele tempo. O que eu tenho visto? Eu tenho vivido milagres, já falei, eu vivo milagres, tenho sentido a presença de Deus, mas eu vejo que é isso que eu estou sentindo, isso que nós temos vivido, ainda é pouco do tamanho daquilo que Deus pode fazer. Eu tenho pregado para algumas pessoas, prego para o meu papai, que não se converteu ainda, para meus irmãos, para outras pessoas, que eu quero ver eles na presença de Deus, sentindo o que eu sinto, até mais do que eu tenho vivido. Só que falta algo. Quem que nos dá o convencimento do pecado? É o Espírito Santo. Quem que vai trazer o avivamento para essa terra? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, às vezes, nós prega,
Eu oro pedindo a Deus um avivamento. O que é o avivamento? É uma busca incessante, uma renovação da adoração. Talvez você pode usar outros termos para definir esse avivamento, mas eu vejo assim como algo necessário, extremamente necessário, para trazer a igreja de volta para o centro da vontade de Deus e para sentir a presença de Deus. Uma pergunta que eu faço é a seguinte: vamos supor, eu já ouvi expressões assim: ontem o culto foi um avivamento. Um culto pode ser um avivamento? Não, porque Não. é algo passageiro. Algo passageiro. Normalmente, aí nós caímos nessa frase. Por quanto tempo amareis a vaidade e buscareis a mentira? Por quê? Porque teve eu vou dizer assim, um episódio que normalmente é de emoções afloradas, vamos dizer assim, né? É de muitas emoções, as pessoas se emocionam, as pessoas se exaltam e pensam que aquilo ali é um avivamento. Normalmente, uma das coisas, eu estou falando aqui da vaidade como algo sendo vão, algo sendo efêmero. Uma das coisas, e falando da mentira como sendo algo insustentável. Uma das coisas que nós vemos no avivamento é a perpetuação, ou seja, a sustentabilidade. Um avivamento não vem, aconteceu, passou um avivamento. Aconteceu um avivamento lá em tal lugar. Só dentro da igreja. Não, Exatamente. O avivamento aconteceu só dentro da igreja. Não. Um dos maiores sinais do avivamento é as pessoas terem vontade, nós estávamos conversando aqui, vontade de orar, as pessoas sentem prazer em estar orando e as pessoas sentem prazer em ouvir a palavra de Deus e se deixar, quando confrontados pela palavra, se deixar mudar, né? Isso é interessante. Aí nós vemos o seguinte: quando nós falamos de vaidade e de mentira, um avivamento que, por exemplo, de repente nós estamos num culto e um determinado pregador com uma eloquência diferente da nossa começa a pregar, de repente tem aquela manifestação eu vou falar assim, emotiva, e a pessoa pode pensar: rapaz, teve um grande avivamento na igreja ontem. Não, avivamento não foi ontem. Avivamento é algo, e também não é algo que dura um mês, não é algo que dura um ano. E não é só dentro da igreja. E não é só dentro da igreja. Na verdade, um avivamento numa cidade, eu não vou falar de uma cidade do porte de Teodoro Sampaio, vou falar de um avivamento no porte de uma cidade igual Presidente Prudente, igual São Paulo, impacta a cidade inteira, né? Impacta a cidade inteira. Quando você lê sobre o avivamento, você vai ver a forma que pessoas da cidade, se eu não estiver enganado, nos relatos da história de John Wesley, no avivamento dele, bares se fechavam porque não tinha mais pessoas que queriam beber. Teatros se fechavam. Eu estava lendo sobre Charles Finney, estou lendo a história dele, que foi um grande avivalista nos Estados Unidos, entre o ano de 1800. E Charles Finney, ele saía pregando em pequenos vilarejos. E a chama do Espírito Santo ia sendo derramado ali, só que toda vez tinha alguém que ficava orando. Tinha um dos seus discípulos, alguém que acompanhava Finney, ficava orando e ele saía pregando. E teve um local específico que ele pregou lá nos Estados Unidos, não vou me lembrar o nome da cidade, mas ele estava pregando e era uma região de lenhadores. Os lenhadores ficavam cortando as lenhas nos seus casebres, né? Eles quase não tinham contato um com o outro, e eles ficavam ali trabalhando parte do ano, talvez no inverno, trabalhando, cortando as lenhas, juntavam as lenhas. Quando saía o verão, eles jogavam as lenhas no rio, desciam para vendê-las na comunidade. E nesse período que Charles Finney passou ali, era o período que eles estavam vendendo as lenhas, eles ouviram a palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? Se você pesquisar aí, você vai ver essa história. Esses lenhadores, um deles ouviu a palavra, se converteu, consumiu o fogo do avivamento na sua vida, ao ponto dele começar a pregar para os seus amigos lenhadores, e sem ter um missionário, sem ter um pastor ali, a maioria, o texto que eu estava lendo lá diz que 80% das pessoas daquele vilarejo de lenhadores, mesmo sem ter pastor, mesmo sem ter alguém que ensinasse a palavra dele, ensinassem eles a orar, foram se convertendo casa por casa, foram se convertendo comunidade por comunidade. E o avivamento é algo tão extraordinário e tão necessário para os nossos dias, porque nós temos visto aí
talvez alguns movimentos pentecostais, alguns cultos avivados, que são um falso avivamento. Por que falso? Porque não tem efeito na comunidade, não tem efeito nos que não são crentes. Porque eu falar que existe um avivamento só entre os crentes, só entre a igreja, só dentro das quatro paredes, é um avivamento? Mesmo entre nós crentes, quantas vezes nós fomos num congresso, tem um pregador que ele traz uma palavra de conscientização que a gente ouve e no momento que ouvimos aquela palavra, nós pensamos, a partir de hoje eu vou mudar a minha postura em relação ao Evangelho. Aí, isso foi no final de semana, na segunda-feira nós estamos quase tão convictos quanto estávamos no domingo. Na terça-feira, quase tão convictos quanto estávamos na segunda, na quarta, e vamos assim, quase tanto no dia anterior, de uma forma que em 10 dias aquela convicção se esvaiu de uma forma. Isso também não é avivamento. Avivamento é algo que traz uma mudança, avivamento muda completamente uma geração. Um avivamento, não existe avivamento que não tenha tido impacto numa geração inteira. Então, quando nós olhamos aqui a postura de Davi ao fazer essa oração e a resposta profética de Deus, aí nós vemos o profeta Miqueias dizendo, é a mesma coisa. A oração pelo avivamento não tem que ser uma oração pelo avivamento simplesmente para nós aqui e agora. Tem que ser uma oração pelo avivamento que busque eu, você, nossos vizinhos aqui ao redor, a nossa cidade, o nosso município, os municípios vizinhos e para a glória de quem? De Deus. Porque quando nós chegamos aqui na vaidade e na mentira, se por um acaso eu buscar a minha glória, rapaz, eu estava fazendo uma análise alguns dias atrás, qual que é o nome dos seus bisavós? Eu sei de alguns. Eu sei de um bisavô, eu sei o nome de um bisavô, não sei o nome dos outros. Aí a gente pergunta assim, quantos são os nossos bisavós? São 8 e nós não sabemos, entendeu? Os bisavós nossos são 2 gerações atrás. Agora, se nós buscarmos a nossa glória, vamos falar assim, eu estou buscando a minha glória. Beleza, você está buscando a sua glória? Maravilha. A sua glória é tão vã que daqui 2 gerações ou 3 gerações, ninguém vai se lembrar de você, entendeu? Ninguém vai se lembrar. A fala real é essa. Daqui 50 anos, talvez até menos, essa sala aqui, se ela ainda existir, ou esse lugar, o que existir neste lugar, vai estar sendo ocupado por outras pessoas, fazendo outra coisa que nunca ouviram falar de nós. Que nunca ouviram falar de nós. Os nossos filhos, os nossos netos, eles vão se referir aos nossos nomes tão pouco quanto nós nos referimos aos nossos avós. Agora, acha que buscar o meu nome ou eu fazer alguma coisa pensando em mim, isso traz perpetuação? Não traz. O que traz é exatamente nós fazermos algo buscando a glória de Deus, o reconhecimento de que o nosso Deus, ele tem poder para fazer. Eu queria fazer uma pergunta tanto para o Oséias quanto para você que nos assiste. E tem que ser sincera essa pergunta, Oséias. É uma pergunta que nós temos que fazer. E eu te pergunto, você já tem pelo menos 40 anos servindo a Deus, certo? Sim, sim. Tempo de batismo, você tem 40 anos? Não? Tenho 38. 38 anos de batismo. E talvez você que nos assiste possa refletir dessa forma. Te pergunto, desses 38 anos, você tem 38 anos de oração pedindo um avivamento sobre a sua cidade? Rapaz, eu vou falar uma coisa para você estranha, tá? Que hoje eu vou usar uma metáfora do meu pai. O meu pai, quando há mais ou menos uns 30 anos atrás, meu pai era meu pastor e ele pregava o seguinte, que ele ouviu alguém pregando sobre a parábola das 10 virgens e essa pessoa disse que apenas metade dos crentes seriam arrebatados. E ele falava, na época que ele ouviu isso, falava assim, meu Deus, como que Deus vai fazer para excluir metade de todo esse povo que está na igreja? E isso há 30 anos atrás ele já falava isso, que meu pai tem quase 60 anos de crente, né? E aí
há 30 anos atrás ele falava: hoje eu digo que o que Deus vai fazer para conseguir escolher metade desse povo. Tá certo que essa interpretação da parábola não está correta, né? De ser metade, de ser 50%. Tem até uma música evangélica aí que fala de 50%. Mas há 30 anos atrás era um negócio mais ou menos assim, ó. Hoje eu vou falar de trabalho seu, você está num assentamento, eu estou numa cidade. Lá na sua congregação, se você fazer uma convocação para trabalho evangelístico ou para qualquer outro trabalho, qual que é o percentual de adesão da igreja? Hoje seria menos 50%. Não, é menos de 50%. Se na sua igreja tiver o menos de 50% estiver, vamos para a negociação de Abraão com Deus lá em Gênesis 18. Senhor, se dos 50 faltar 10, né? Se de faltar 10 dos seus 50, você ainda está numa boa adesão. A adesão da congregação que eu pastoreio, dos 50, deve faltar 40, entendeu? 35. Tem poucas pessoas. Eu me lembro de há 30 anos atrás, nós saímos para fazer evangelização a pé. E não era evangelização de distribuir folheto, era de sentar na casa da pessoa, fazer estudo bíblico, casa por casa, no assentamento Água Sumida, onde nós crescemos. E lá, a disputa era assim, tinha, por exemplo, 30 crentes na igreja, 25 ia nesse trabalho. Quem que não iam? As irmãs que tinham crianças pequenas, entendeu? Porque não dava para ir, porque a gente ia a pé. Tinha domingo da gente andar mais de 20 quilômetros a pé para evangelizar uma casa, entendeu? Então, o avivamento que nós estamos buscando hoje, ele não precisa ser o avivamento da Rua Azusa. Se nós voltássemos a ter a característica e o compromisso cristão que nós tínhamos há 30 anos atrás, a nossa vida já seria diferente. Então, eu vou responder a sua pergunta dizendo assim: eu não tenho 38 anos orando pelo avivamento, porque teve uma boa parte desse período que nós vivíamos um avivamento. Vivíamos um avivamento que talvez não fosse aquele avivamento de muito barulho, de muito emocionalismo, mas era um avivamento de compromisso com Deus, de uma forma que, vou voltar à sua fala lá sobre a oração. Que era contagiante. O diálogo nosso com Deus era um diálogo que nós chegávamos na casa de Deus, nós tínhamos o nosso momento de joelho em oração com Deus. Naquela época, hoje quando nós fazemos na igreja um período de meia hora de oração, algumas pessoas acham que é muito. Nós tínhamos o período de 1 hora de oração e depois 1 hora de palavra para ouvirmos a resposta de Deus. E até durante o período da oração, nós estávamos ali, eu estou, igual esse salmo de Davi aqui, eu estou ajoelhado do seu lado, e crente orava de uma forma que eu vou dizer assim, nós temos um pastor aqui no nosso campo, que ele ora parecendo um crente da Assembleia de Deus de 50 anos atrás, o pastor Elias. E nós, há 30 anos atrás, orava todo mundo na igreja daquele jeito. Tinha 5 crentes dentro da igreja orando, parecia que tinha uma multidão, porque todo mundo orava em voz alta. Em voz alta. E aí você estava orando e clamando a Deus por algo, e na oração da pessoa que estava ao seu lado, Deus te dava a resposta. Quantas vezes aconteceu isso, né? Então, naquela época nós não clamávamos por esse avivamento. Hoje, na verdade, assim, vou dizer que nos últimos 20 anos, eu tenho clamado por esse avivamento, porque esse avivamento que nós sentimos falta hoje, já tem uns 20 anos que eu tenho sentido essa falta, e naquela época nós não sentíamos a ausência do avivamento tamanha igual nós sentimos hoje. Eu acho que a convicção, e eu acho porque eu não tenho uma resposta, é uma convicção, né? A convicção da igreja pela necessidade de um avivamento ainda não é real. Talvez não esteja sendo pregado do jeito que deveria nos púlpitos. Se nós entendêssemos que o avivamento traz uma mudança nas igrejas, hoje tem falta de obreiros. Eu pastoreei 4 igrejas diferentes, em uma cidade diferente, em 4 regiões diferentes, de formas diferentes, e a minha dificuldade nas 4 congregações era de ter obreiros que se dedicassem por amor, claro que tinha pessoas servindo a Deus, que amavam a obra de Deus, mas que eu falo assim, dificuldade, porque faltava um diácono, faltava um presbítero, faltava uma obreira, alguém que tivesse disposição de fazer evangelismo, sempre faltou. Pelo menos no tempo que eu estou pastoreando, faltou. E eu ouço testemunhos de pessoas que estão mais antigas na igreja, que havia briga para ficar na porta.
Você deve ter testemunhado isso, eu não testemunhei. De pessoas, de diáconos brigando porque um queria ficar numa porta, o outro queria colher oferta. As irmãs brigavam porque queriam orar, porque queriam pregar. Eu estou tendo briga hoje de pessoas que falam assim, eu não quero fazer. Você fala, não, mas nós precisamos aqui de uma pessoa para fazer isso, para fazer aquilo, vamos fazer evangelismo. Não, não quero. E olha, tem sido difícil fazer a obra de Deus na dificuldade que nós estamos tendo pela falta do avivamento, porque se o avivamento vier, e eu acredito que nós vamos viver no Brasil, pode começar por Teodoro Sampaio, é uma cidade pequena? É uma cidade pequena. Nós somos falhos? Somos completamente falhos, cheios de defeitos, mas eu creio que se nós orarmos e trazermos a convicção para a igreja de que o avivamento é algo necessário para espalhar o evangelho e trazer a salvação em massa, como foi no país de Gales, como foi no avivamento da Rua Azusa, como foi em outros avivamentos, ou no avivamento de John Wesley, wesleyano, foi um grande avivamento que converteu em massas na Inglaterra, o povo foi se voltando a Deus, abandonando práticas pecaminosas, trazendo um arrependimento. Talvez o que tem faltado hoje em nossas igrejas, e poderia ser um dos segredos do avivamento, seria o povo ou a liderança da igreja começar a clamar a Deus e falar, Senhor, envie imediatamente o avivamento sobre a nossa nação, não só sobre nossas igrejas, sobre a nossa nação. Que haja avivamento. Hoje, dificilmente você vê, pelo menos aqui na nossa região, alguém saindo na rua para pregar o evangelho nas ruas, para pregar o evangelho nas praças. Tem oportunidade para isso? É permitido? Com certeza. Estão apedrejando as pessoas nas ruas? Não. Seria possível a gente colocar... Nós fizemos um trabalho de evangelismo nos hospitais. Claro que existem pessoas que ainda estão fazendo isso, mas teria condições de ter mais pessoas? Uma semana que tem 7 dias, nós fazíamos um dia na semana. E os outros 6? Não passou pessoas ali nos hospitais que talvez morreram sem conhecer a Cristo? O avivamento resolveria esses problemas? Não resolveria. Com certeza. O avivamento traria pessoas com sede da palavra de Deus. O avivamento faz as pessoas terem sede de Deus. É uma chama que queima de dentro para fora. É uma chama que traz a mudança, que traz o convencimento e que é algo necessário para os nossos dias que nós estamos vivendo. E olha que interessante, Osés. O Espírito Santo, na minha convicção bíblica, ele é o combustível, pegando a parábola das virgens, né? do azeite. Sim. O Espírito Santo, ele é o combustível que faz a glória de Deus aparecer em fogo. A presença de Deus, a Bíblia vai dizer que Deus é fogo consumidor. Fala em Hebreus, fala em Deuteronômio, se eu não me engano. Ele vai trazer lá que Deus, ele é o fogo consumidor. Consome o quê? Consome a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o combustível, é a lenha que foi lançada lá na oferta, no holocausto, descrito no Antigo Testamento como que deveria ser o culto. Pensando nisso, esse fogo, para arder em nossas vidas, tem que ter o Espírito Santo como combustível em nós. E o Espírito Santo vai nos trazer o convencimento. Se nós tivermos a convicção de que o avivamento é algo necessário, nós deveríamos orar mais sobre isso. E claro, ouvir o que Deus vai nos falar. Filhos, vocês querem viver um avivamento? Façam isso. Não faça aquilo como foi a repreensão que deu a Miqueias e a repreensão que deu ao salmista Davi. Pulando aqui para o outro versículo, que eu creio que Deus tem algo para nós aqui nesse outro versículo, no versículo 3 do Salmo 4. Saibam, pois, que o Senhor apartou para si aquele que é justo. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Eu te pergunto novamente uma outra questão, Osés e o espectador. Deus, Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou até mesmo pensamos. É vontade de Deus ter um avivamento? Se nós pedirmos, Deus poderia enviar um avivamento sobre a nossa nação, sobre o Brasil? Com certeza. Só tem um problema. Qual que é o maior problema que existe na questão de avivamento? Todas as vezes que nós lemos sobre avivamentos, os avivamentos, Deus está sempre querendo avivar a sua obra.
Sempre Deus está querendo. Em todo o tempo. Desde Moisés até hoje, Deus sempre está querendo. Só que ele sempre procura, como disse o profeta Ezequiel, ele procura alguém que se coloque na brecha. E busque esse avivamento e pague o preço por ele. Porque, na realidade, buscar ou ser o arauto de um avivamento não é algo fácil, né? É algo que você tem que correr riscos. Quais riscos que se corre quando você decide ser o arauto de um avivamento? Geralmente você traz confrontações. Exatamente isso. Aí, a partir do momento que alguém fala assim, Senhor, eu estou na brecha e eu quero ser o arauto desse avivamento do século 21, né, da terceira década do século 21 no Brasil. Eu até digo para você que o avivamento da Rua Azusa, ele foi um avivamento muito duradouro, né? A Rua Azusa foi no final do século XIX e eu que nasci na segunda metade do século XX, no século XX, eu vou dizer assim, no último quarto do século XX eu nasci. E eu ainda peguei essa parte desse avivamento, porque, como eu já disse aqui, eu vivi uma época da igreja que a igreja tinha um comportamento diferente do comportamento que nós vemos hoje. Por exemplo, ontem nós tivemos uma reunião de obreiro. Tá certo que a nossa região é uma região quente e ontem estava consideravelmente frio, né? Então, o frio é algo que afasta os crentes da igreja. Mas, mesmo assim, pela quantidade de obreiros, eu não estou falando de crentes, a quantidade de obreiros que nós temos no nosso campo, né? Que é um campo com 22 igrejas. A quantidade de obreiros que tinha na reunião não era muito pouca, gente. Rapaz, era uma quantidade mínima. E numa época, vamos pegar aí no final, nos anos finais do século passado, rapaz, a igreja nossa aqui, eu participei de algumas reuniões de obreiro que estava lotado. A primeira reunião de obreiro que eu fui, a igreja estava cheia. O templo não era daquele tamanho, mas mesmo dentro daquele templo, daria para ver uma quantidade grande de pessoas que estavam como? Comprometidas com a obra de Deus. Aí nós vamos pegar uma outra situação. Nós vemos no final do século passado, obreiros que você conhece, que eu conheço. Você pega camaradas igual Pastor Marino, Pastor Antônio das Virgens, meu pai, Pastor Adão Barbosa, Pastor Olímpio Vieira, que não sei se você lembra dele, lembra do Pastor Olímpio. Aí nós vamos pegar algumas outras pessoas, o Pastor Eloy, nós vamos pegar o irmão, que é o avô do Pastor Elias, que é avô do Pastor Samuel também, o irmão Levino. Eram camaradas, esses 6 camaradas que eu citei aqui, tem alguns outros, Pastor João de Amorim, tem vários outros aqui da nossa cidade, que eles saíam para evangelizar nos assentamentos que a gente hoje vai de carro, eles saíam a pé, entendeu? Eles saíam a pé, saíam de carroça, iam de bicicleta, entendeu? Para evangelizar os assentamentos. Eram homens que, mais ou menos assim, eles saíam, não era igual na antiguidade maior, que tinha obreiros que para visitar uma casa, ficavam uma semana fora de casa. Eles saíam no domingo pela manhã para ir fazer um culto meio-dia numa casa, num assentamento, e retornavam e já ia direto para o lugar que tinha culto no assentamento deles. Por quê? Porque era muito longe. Eram lugares assim, que da pessoa andar 4, 5 horas para ir e andar 4, 5 horas para voltar. E eles faziam isso por amor, né? Aí você via, era uma época que você ser obreiro, você pagava um preço diferenciado. Hoje, por exemplo, eu pastorei uma igreja a 50 quilômetros da minha casa, o meu carro está com um problema no câmbio que eu tenho que andar devagar, mas no domingo eu vou 2 vezes nessa congregação. Eu saio de casa 7h40 da manhã, aproximadamente 11h30, meio-dia eu já estou em casa, depois eu saio 5h40 da tarde e aproximadamente 9h50, 10 horas no máximo, às 22 no máximo, eu estou em casa de volta. Por quê? Porque nós temos mais condições, a gente consegue se deslocar com maior velocidade, né? Mas, mesmo assim, vou falar da congregação onde eu estou, que é a mesma coisa que você está sentindo. Eu tenho situações, teve um culto, quarta-feira da semana passada, eu fui para a porta, era um culto com o departamento de varões, o líder do departamento de varões, que é um dos meus obreiros, estava dirigindo o culto.
Um outro obreiro que estava na congregação também, o outro obreiro único que estava, era o que iria pregar. Eu falei para ele, não, você pode ficar aqui no púlpito aguardando, você vai pregar. Eu vou para a porta. Não tinha porteiro. Eu sou cooperador de uma época, eu fui cooperador, eu cooperei, né, como na porta entre cooperador e diácono entre 90 e 2004. O único lugar que eu fiquei na porta sozinho foi na Água Sumida. Fiquei na porta sozinho durante muito tempo. Mas as cidades para onde eu fui como cooperador, rapaz, cada porta ficava 3, 4. Eu congreguei em Presidente Venceslau, que foi onde eu servi como diácono, por último como diácono entre 2001 e 2004. A igreja tinha 5 portas. E cada porta dessa tinha 3 porteiros, entendeu? 3 pelo menos. Manda para mim, né? Tinha dia que tinha 5 porteiros numa porta. Aí o pastor chegou um dia e falou assim, irmãos, deixa um porteiro experiente junto com os outros que são menos experientes para ir dando orientação. Os demais podem sentar, não precisa de tanta gente na porta não. Vocês acabam tirando a atenção uns dos outros do culto e até do cuidado que tem que ter, né? Mas o pessoal não queria. Não, o pessoal não queria. E a gente se autoescalava. Ó, vamos fazer o seguinte, nós estamos na porta dianteira do templo, os carros dos irmãos estão estacionados nas ruas ao redor, a cada 10 minutos um de nós vai dar uma ronda para ver como que estão os carros dos irmãos. A gente se autoescalava, ninguém vinha escalar a gente pegava serviço para a gente, entendeu? E aí tinha outra coisa, tem o serviço de destaque, o momento da coleta das ofertas. A gente, ao invés de falar assim, não, eu que vou, não, vai irmão, hoje vai você. A gente dava honra para os porteiros que eram mais velhos para fazer esse trabalho, entendeu? Por quê? Porque era um trabalho que aparecia mais. Então vamos deixar que os mais velhos façam. Se nós formos trazer para os nossos dias, hoje, ao invés de nós não queremos fazer por querer honrar os mais velhos, nós não queremos fazer porque não queremos fazer mesmo. Né? Eu não quero compromisso com a obra. Né? Essa é uma situação que nós estamos vivendo. Esse versículo aqui, quando Davi fala, saibam, pois, que o Senhor apartou para si aquele que é justo. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Trazendo para os nossos dias. Se nós clamarmos, a Bíblia vai dizer também que a oração do justo pode muito em seus efeitos, certo? Se eu clamar a Deus, pedir um avivamento, Deus pode nos responder com uma exortação, que é o que aconteceu com Davi aqui, ou nos responder com um avivamento. Porque o nosso Deus, ele é fiel e ele quer avivar a sua igreja. E olha aqui, e além disso, o avivamento é uma promessa descrita em Joel. Olha o verso 4 aqui. Tremei e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Isso é ou não é uma exortação? Eu estou querendo voltar aqui lá em Miqueias, porque a mesma fala que Deus falou com Davi, ele falou através de Miqueias aqui, né? A mesmíssima fala. Da mesma forma que ele fala para a gente, a minha versão fala piedoso, né? no versículo, porque quanto tempo... Não. Mas sabeis que o Senhor separou aquele que é piedoso para si. O Senhor ouvirá quando eu clamar. Aí no seu fala diferente, né? Ao invés de ser piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Antes. O Senhor separou aquele que é justo. Aí, nas condições, ao invés de oferecer a Deus 1000 novilhos, ou melhor, milhares de carneiros e 10.000 ribeiros de azeite, ou dar o primogênito ou o fruto do seu corpo, ele fala assim, o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça. Que seja justo. Ou seja, seja justo. Quando nós nos colocamos diante de Deus, qual que é a justiça que Ele quer de nós no momento que buscamos o avivamento? O que Deus quer de nós para Ele fazer um avivamento? Para Ele fazer um avivamento. Não, na verdade assim, nós estamos rogando por um avivamento e qual que é a justiça que Ele quer de nós? Na realidade, se nós formos olhar para a vida dos avivalistas, porque assim, os avivalistas que nós vemos a história deles hoje, na verdade, eles não tomaram para si o encargo de eu vou trazer um avivamento. Não, eles não tomaram. Eles foram impungidos por uma força, né, um poder de Deus. Eu diria que eles cumpriram o chamado para o qual o Senhor os chamou sem temer nada.
E foram íntegros. E foram íntegros. Retos. Sim, sim. Não. Pessoas de bom testemunho, né? Exatamente. Na verdade, esses camaradas, eles não tinham... Sabe aquele ditado que o mundo diz que cabeça vazia é oficina do diabo? Eles não tinham nenhum segundo de mente vazia, porque o foco deles eles eram aquelas pessoas que estavam com o corpo aqui na terra, mas a cabeça estava no céu. Eles se preocupavam muito mais com o reino de Deus do que com qualquer outra coisa. Até mesmo com a sua própria saúde. Até isso. Charles Finney ficou doente muitas vezes porque não descansou. Exatamente. Assim, eu vou dizer que nós temos que ter uma moderação quanto a isso, mas eles não tinham tempo de serem justos, de tão focados que eles estavam em fazer a obra de Deus. E o negócio deles não era aquele negócio de eu preciso fazer para eu aparecer, né? Voltando lá para o versículo de número 4, ou melhor, versículo de número... É o 4. Tremei e não pequeis, né? O de número 2, sobre a tornar a glória de Deus em vergonha. Ao invés disso, o foco deles era pregar o Senhor, fazer o Senhor aparecer e trazer as pessoas para o Senhor. É tanto que você pega alguns pregadores, se eu não estiver enganado, foi um tal de Jonathan Edwards, que pregou um sermão chamado Pecadores na mão de um Deus irado. Meu Deus! Rapaz, como que nós podemos pregar uma mensagem dessa hoje nas nossas igrejas? É uma mensagem tipo do nível do discurso de Jesus em João 6, das pessoas se levantarem no meio do culto e começarem a ir embora, entendeu? Então, não temer as consequências. A mensagem que Deus deu foi essa aqui que eu vou pregar. A justiça de Deus na vida desses avivalistas, né, eram de uma tal forma que eles não, como diz o apóstolo Paulo diz, eles não se embaraçavam com negócios desse mundo, com nada desse mundo. O foco deles era céu, 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 céu. E fazer o quê? Povoar o céu com o máximo de pessoas possível. E as pessoas chegavam ao ponto, tem alguns deles, que pessoas que conheceram eles e que conviveram com eles, chegavam ao ponto de dizer assim, rapaz, parece ser o próprio Cristo. Eles parecerem ser o próprio Cristo. Por quê? Porque eles se anulavam completamente e deixavam, como disse o apóstolo Paulo, Jesus viver neles. Né? Com certeza. O próximo versículo aqui, o 4. Tremei e não pequeis. Está relacionado com se tornar justo, né? Sim. Falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Eu vou ler o 5, que também tem relação aqui. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Deus, Ele é justo. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é longânimo, Ele é maravilhoso. Deus tem tudo o que nós precisamos. E o avivamento é colocar-nos numa posição que nós vamos sentir a necessidade desse Deus. Talvez o avivamento maior seria no coração das pessoas falar assim, olha, eu preciso desse Deus. Eu preciso mudar a minha vida para me estar na posição de justo, abandonar práticas pecaminosas, porque eu quero estar perto desse Deus. E quando eu pratico esse tipo de pecado, eu me afasto de Deus. Talvez a nossa oração hoje não seja ouvida para recebermos um avivamento, porque nós estamos querendo um avivamento apenas para inflar igrejas, encher a igreja. Mas a nossa oração deveria ser, Senhor, que haja um avivamento para que haja transformação da nossa sociedade, que muitas vezes está corrupta. Senhor, que haja um avivamento para que haja transformação dos nossos jovens que estão lá jogados nas drogas, de uma forma que eu nunca vi antes. Senhor, que haja um avivamento sobre a nossa nação, porque nós precisamos que haja uma conversão em massa, que pessoas venham abandonar as velhas práticas do pecado. E olha, o verso 6 aqui. O verso 6 ele vai complementar. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Eleva sobre nós, ó Senhor,
a luz do teu rosto. Pusestes alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicou o seu trigo e o seu vinho. Esses dois versos aqui vão trazer o seguinte, que quando nós conhecemos a Deus, quem nos mostrará o bem? Eleva sobre nós, Senhor, a luz do teu rosto. Quando nós conhecemos a esse Deus que é justo, que é verdadeiro, quando nós temos experiências com Ele, há uma alegria maior do que a que nós conseguimos encontrar nas coisas deste mundo. Nos bens materiais, aquele trigo, né? Nas casas, no emprego. A vida de uma pessoa que recebeu um avivamento, pessoas que viveram, relatos de pessoas que viveram um avivamento, eles viviam completamente para o reino de Deus, para pregar a palavra de Deus, queria estar na igreja todos os dias. Algumas histórias, como eu vi do Whitfield, ele ia pregar de manhã, as pessoas queriam que ele ficasse pregando de manhã, à tarde, à noite e até às madrugadas pregando, e as pessoas não iam embora, não queriam se alimentar, ficavam ali buscando a presença de Deus. Por quê? Porque eles conheceram a esse Deus. E a alegria, ou seja, a presença do Espírito Santo em suas vidas, é um combustível que traz tanta alegria, tanto prazer de estar ali, que faz as suas vidas mudarem completamente. Da mesma forma que Deus fala para Miqueias, Miqueias, se posicione como justo. O que é melhor, obedecer ou sacrificar? Ou sacrificar. É bem essa fala. Você acha que Deus se agradava? Olha, reflita comigo isso aqui. Você acha que Deus se agradava daquele monte de animais que eram sacrificados no altar daquela forma? Que lá era apenas uma sombra do que nós viveríamos aqui. Deus não se agradava de sacrifício de animais. Aquilo ali era para ver se eles evitassem o pecado, mas mesmo assim, sacrificando, sentindo a morte de um animal que não tinha culpa pelos nossos pecados, mesmo assim o povo preferia, não, eu vou bater naquele fulano ali, depois eu vou lá e sacrifico um novilho e está tudo bem. Não era assim. Deus queria mais que o povo conhecesse a Ele na sua revelação, no seu poder, na sua glória, e deixassem de praticar o pecado para que Ele pudesse se revelar em tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer. Deus tem muita coisa para nos oferecer, só que nós perdemos tempo com coisas desse mundo e deixamos de conhecê-lo. O avivamento é fazer-nos conhecer a esse Deus e se agradar, ter a alegria da sua revelação. Então, voltando para a pergunta que eu fiz para você lá atrás, sobre o que é um avivamento, o avivamento então seria uma amplificação ou ampliação do conhecimento de Deus, e com esse conhecimento de Deus, a gente conseguir ampliar o nosso relacionamento com Ele. Não é somente um episódio de emocionalismo que aconteceu pontualmente num determinado lugar. Então, o avivamento é isso. Pode ser. Nós não temos uma resposta exata, né? Eu acredito, eu vou dizer a minha visão, porque quando nós olhamos esses grandes avivalistas do passado, o que eles traziam era uma pregação simples da palavra, que trazia para as pessoas isso aqui do versículo 7, né? Que é a pessoa ter uma alegria com o que é espiritual maior do que com o que é material. E se a gente for olhar, gente, nós espiritualmente falando, qual que é o tempo da nossa vida? Eu vou dizer assim, eu já dobrei o cabo da Boa Esperança, já estou mais para o fim do que para o começo. Você pode até estar, mesmo se a gente fosse olhar, não, mas a gente não sabe quanto tempo nós vamos viver. Mesmo assim, né? Mesmo assim, eu passei dos 50 esse ano e a minha avó, que foi mais longeva, chegou a 97. Então, eu já passei da metade. Não sei você, mas mesmo se a gente vivesse um século, quanto que é isso comparado com a eternidade? Por que nós então vivemos tão focados nessa vidinha efêmera e limitada que muito em breve vai passar, de vaidades, ao invés de viver com foco no reino de Deus? Essa aqui é uma pergunta que a gente precisa se fazer todos os dias. Aí, quando nós olhamos essa forma como o salmista conversa com Deus aqui, e a forma como Deus falou através do profeta Miqueias, repreendendo os homens que se apresentavam diante dele com multidões de animais para o sacrifício, nós conseguimos ver isso.
que o nosso foco, o principal foco do avivamento é nós pararmos de olhar para o hoje, o aqui, o agora e começarmos a viver o hoje, o aqui, o agora como sendo uma preparação para a eternidade. Isso traz um verdadeiro avivamento. E se nós, como responsáveis por pregar a palavra de Deus, começarmos a pregar a palavra de Deus, conscientizando as pessoas disto, que nós precisamos viver o agora, viver em adoração, louvando a Deus o máximo que nós pudermos, com foco no céu, eu acho que esse avivamento vem. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o avivamento vem mais, vou dizer assim, a oração traz avivamento? Traz a oração, só que a palavra pregada, todos os grandes avivalistas, eles trouxeram avivamento através da palavra pregada. Vamos pegar o contexto bíblico. Vamos supor que João Batista trouxe um avivamento? Trouxe. Qual que era a pregação principal dele? Raça de víboras. Arrependei-vos. Até quando fugireis da ira vindoura, né? Arrependei-vos. Ele trazia as pessoas a ter uma convicção dos seus pecados. Jesus, se a gente for pegar os textos que tratam da pregação de Jesus, era o quê? Arrependei-vos. Arrependei-vos. E Pedro trouxe um avivamento? Na primeira vez que Pedro prega, 3.000 pessoas aceitaram Jesus como seu Salvador. Houve ali um texto, que se você pegar em Atos, que vai dizer assim, arrependei-vos. Sim. Então, arrepender aqui é deixar práticas do pecado, se tornar justo diante de Deus, para que haja uma alegria no seu coração, porque quando você se torna justo, quando você abandona práticas que desagradam a Deus, Deus fala, pronto, agora eu quero me revelar a Ele. Eu vou pegar esse arrependei-vos aí como uma fala assim, eu pegar a minha vida, fazer uma autoanálise à luz da palavra de Deus, o que não está encaixando aqui? Tudo isso aqui eu tenho que deixar de lado, que foi o que você disse, mas eu estou dizendo com outras palavras. Para isso a gente precisa conhecer a palavra. Não existe avivamento sem conhecimento da palavra. Sim. Né? O verdadeiro avivamento é de conhecer, conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Conhecer a palavra de Deus. Deus, ele se revela através da sua palavra também. É uma das formas da revelação de Deus. Quanto mais eu conheço da palavra de Deus, mais eu conheço ao meu Deus. Exatamente. E só fazendo um adendo aqui, se você quiser ler a Bíblia inteira, o Osés está fazendo uma live no TikTok, no canal Graça e Conhecimento. De Deus. Todo dia às 11 horas da noite, 10h30 da noite, você vai ter a chance, agora no ano de 2026, de ler a Bíblia. Ler e não só ler, mas meditá-la também. Só que aqui, voltando para o nosso texto, pusestes alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicou o seu trigo e o seu vinho. Hoje nós vemos pastores felizes postando vídeos na internet, como nós vimos recentemente agora, pedindo para que os fiéis lhe entreguem uma oferta para ele comprar um novo avião. Um exemplo, né? Ele queria comprar um novo avião e ele pediu essa oferta. Será que isso faz parte de um avivamento? É uma meditação, não estou falando que está certo ou está errado, não. A Bíblia diz que tudo que pedirdes em meu nome, tudo. Então não colocou ali uma vírgula de falar assim, você não pode pedir um avião. Só que daí vai pedir para quem? Para o povo ou para Deus? Mas vamos aqui. O avivamento é aquilo que nós buscamos de conhecer a Deus. E em oração eu peço, Senhor, faça. Então vamos pedir assim, Senhor, nas minhas orações, eu quero viver um avivamento, Senhor. Eu quero estabelecer um avivamento sobre a região onde eu estou. Mas eu sei que o avivamento só vem com a revelação do teu poder. E conhecer a Deus é uma parte do avivamento. O verso 8, talvez, vai nos esclarecer alguma coisa. Eu cocei a nuca sobre uma fala sua, mas eu vou falar. Depende do foco. Esse pedido da oferta para o avião depende do foco do pastor. Porque eu vou dizer assim, hoje nós não temos, tá? Sou bem sincero em dizer isso aqui. Nós não temos nenhum pastor no Brasil inteiro que tenha a necessidade de um avião para fazer a obra. Tem nenhum. Ah, pastor, mas o pastor... Vamos pegar o pastor presidente da convenção da qual nós fazemos parte, né? Que é a Confradesp. O pastor José Wellington Bezerra da Costa, que também é presidente de honra da CGADB, ele precisa de um avião para fazer a obra no Brasil inteiro. Aí, precisa.
Rapaz, hoje a tecnologia, nós estávamos conversando sobre isso alguns dias atrás aqui, hoje a tecnologia faz com que, alguns dias atrás, eu sou líder do departamento de escola dominical do nosso campo aqui. O nosso campo, a congregação mais distante que tem da sede é a congregação que você está pastoreando, que dá em torno de 70 quilômetros, sendo 20 de terra. Nós fizemos um evento, que foi uma reunião com todos os professores de escola bíblica dominical, online, porque lá onde você está tem internet, né? Então é possível fazer hoje, através das ferramentas de comunicação, é possível a gente fazer uma videochamada em grupo que todo mundo conversa e ainda fica gravada a reunião. Diminuir a distância. Diminuir a distância. Precisa de avião? Pergunto, precisa de avião? Precisa apertar as ovelhas? Hoje é possível o pastor presidente nosso, por exemplo, fazer uma reunião de improviso. Pessoal, vamos fazer uma reunião no Zoom hoje, todos nós à noite, todos os dirigentes de congregação. Ah, mas tem dirigente de congregação que mora lá no meio do mato, a 50 quilômetros da cidade. Não tem problema, ele tem internet, ele consegue acessar. Todos no horário de improviso. Não existe essa necessidade. Só que nós, aí eu vou falar uma fala sua, só que nós não temos usado as tecnologias para o bem do reino de Deus. Hoje, vou falar de mim. Eu não estou todos os dias nas praças pregando, mas eu estou todos os dias no TikTok. E alcança mais gente do que numa praça. Exatamente. E até tem pessoas, da mesma forma que acontece na praça, no TikTok aparecem pessoas para contestar a nossa pregação, entendeu? Em qualquer plataforma que você for pregar, aparecem pessoas para contestar a sua pregação. Da mesma forma que Deus me incomodou de produzir esses conteúdos para nós buscarmos um avivamento no nosso país, você talvez nunca viria na igreja onde eu pastorei. Mas está aqui hoje assistindo esse vídeo que nós estamos falando sobre um avivamento e sobre os caminhos, talvez um segredo que nós não descobrimos ainda, mas qual seria o segredo para nós vivermos esse avivamento? Pensando nisso tudo, caminhando já para o fim desse salmo, para nós encerrarmos essa nossa gravação, o último verso, Osés, ele conclui todo o raciocínio da sua oração, dizendo assim: em paz me deitarei e deste modo dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Olhando para tudo isso que nós falamos, fazendo uma reflexão dos nossos textos, o que o salmista queria dizer com esse verso aqui no... Claro que nós não tivemos um tempo hábil para nós meditarmos detalhe por detalhe desse salmo antes de começar a gravar esse vídeo, mas analisando tudo isso aqui, o que você me diria sobre essa situação que ele descreve no final do salmo? Eu vou fazer um link desse último, porque esse último versículo não é profético, é uma fala do salmista, e a gente vai pegar o link do versículo 8 com o primeiro. No primeiro, ele está implorando a Deus para que Deus o ouça, e no último, ele fala sobre tranquilidade. A confiança do crente que realmente conhece o seu Deus é uma confiança de deitar-se e em paz dormir, porque o Senhor é quem nos faz habitar em segurança. Se nós pegarmos um link desse salmo aqui com o Salmo 127, eu acho que é o 127, que fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que o edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A fala do salmista aqui é exatamente essa. Ele habita em segurança porque é o Senhor que dá essa segurança para ele. Então, o aprendizado do final aqui, no início ele está implorando a Deus para que Deus ouça a oração dele, e no final ele fala que Deus tem ouvido a oração dele, porque ele está tranquilo, não se preocupa com nada. A versão nossa seria alguma coisa assim: eu durmo igual um bebê, preocupado igual um gato, vamos dizer assim, né? Porque o gato é aquele animal que dorme, tipo o nosso lá em casa, nesse tempo frio, ele dorme mais de 20 horas por dia. Eu durmo igual um gato ou igual um bebê, porque o Senhor está cuidando do meu sono, entendeu? Simples isso aqui, não tenho com o que me preocupar. Só fazendo um complemento, e é isso mesmo, só fazendo um complemento aqui, quando eu vejo duas palavras no mesmo texto, dizendo paz
e segurança, o que eu consigo enxergar? Ordem. Ordem. Exatamente. Parece que na vida de Davi estava tudo de ponta cabeça e estava clamando a Deus: Senhor, tem misericórdia, entra com providência, ouve a minha oração. E no final ele conclui dizendo: poxa, para mim parece que está fora de ordem, mas na verdade Deus, com as correções que trouxe para ele, fez ele mesmo concluir que tudo isso que ele estava passando era algo que ele precisava passar. Talvez a frieza espiritual que nos últimos dias nós temos, parte da igreja no Brasil tem experimentado, não estou dizendo que em todos os lugares está assim, mas às vezes também há até fogos estranhos, né? Falsos movimentos de Deus. E aí você tem que avaliar se o movimento que está tendo ali, se é realmente o fogo de Deus ou se é um fogo estranho, que talvez um outro dia a gente vai tratar sobre isso também, se é um fogo estranho que está tendo ali, ou seja, um avivamento que ocorre só dentro da igreja, um avivamento que traz escândalos, aqui não fala que isso não casa. Um avivamento que gera escândalo não tem sentido. Não tem sentido. Um avivamento que traz boletins de ocorrência não faz sentido. Nós temos que olhar para tudo isso e saber que Deus está em ordem. Se nós estamos vivendo uma frieza espiritual em alguns lugares, que estamos com a necessidade de ter obreiros, que estamos com a necessidade de ter avivamento, talvez ainda seja o plano de Deus e que Deus ainda vai criar essa necessidade, porque imagine você comigo, faça essa reflexão. Você acabou de almoçar numa churrascaria, tá de barriga cheia, comeu todo tipo de carne ali. Aí você vai na casa da sua mãe depois da churrascaria, domingo agora foi dia das mães, você vai lá na casa da sua mãe, chega lá: filho, eu acabei de fazer aqui um almoço maravilhoso para você, você vai se alimentar? Você vai falar: filho, mãe, pelo amor de Deus, eu acabei de comer na churrascaria ali. A mamãe ia ficar triste, porque ela preparou com o maior amor um alimento maravilhoso para você se tomar uma refeição. Então, antes de você ir para a casa da sua mamãe comer ali um grande almoço, tem que ir com a barriga vazia. Sim. Talvez antes de Deus derramar um avivamento sobre a nossa nação, tem que ter um período de escassez, para que quando o avivamento vier, as pessoas tenham sede, tenham fome. Nós fizemos uns períodos de jejum prolongado, eu e Oséias, e não há pecado nenhum em falar isso, que muitas pessoas acham que é pecado. Quando eu saí do jejum, nós fizemos um período de 12 dias sem comer, só bebendo água. Quando nós saímos do jejum, pelo menos eu saí do jejum, eu fui comer uma fruta. Fazer o desjejum, né? O desjejum é perigoso, então eu fui fazer um desjejum e fui comer uma fruta. E a melancia, para mim, naquele momento, foi a fruta que eu comi, ela tinha um sabor inexplicável. Foi a melhor melancia que eu comi na minha vida. Não sei se ela estava aguada, mas para mim, quando eu coloquei ela, que eu mordi ela estava doce de tal maneira que me deu aquele prazer, aquela vontade, aquele desejo de consumir até a casca daquela melancia. E eu falei assim: nossa, como a melancia é boa, e muitas vezes nós não valorizamos. Às vezes o que Deus quer trazer aqui nesse último verso é que está tudo em ordem. Em paz me deitarei e deste modo dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Está tudo em ordem. Eu estou no controle de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle. Ele sempre está lá no alto, sublime trono, sentado, porque está tudo em ordem. E que isso que nós estamos passando pode ser, e eu acredito que seja, a prévia de um grande avivamento. E se você, assim como eu, e o Oséias, e outras pessoas que nós conhecemos, está incomodado com a situação que nós estamos vivendo, não se cale, faça que nem Davi. Comece a orar por um grande avivamento que pode começar aí onde você mora, pode começar aqui onde nós estamos, ou pode começar através da internet. Trazer um movimento de avivamento para o nosso país é algo extremamente necessário. Trazer o avivamento é trazer a revelação de Deus para a nossa nação, para mudar a corrupção da nossa política, para mudar tudo o que nós temos visto em cenário de sociedade, a corrupção das músicas que nós estamos vendo, tudo parece que está fora de ordem, mas na verdade tudo está em ordem, preparando
para que nós possamos receber a glória de Deus em um grande avivamento. Osés, quer apontar mais alguma coisa para nós encerrar? A única fala que eu tenho para dizer é que nós, ou a última, né, hoje, é que nós precisamos nos voltar cada dia mais para a palavra. Porque é na palavra de Deus, através da palavra de Deus, que nós vamos sentir essa fome que nós estamos tendo desse avivamento. Sem a palavra de Deus, se a gente não vê o que Deus fez no passado, a gente não consegue comparar com o nosso presente e por isso a gente acha que está normal. Com certeza. Se acha você que é analisar normal. o que Cristo fez, ele falou, e vós ainda farei coisas Coisas maiores. Nós não estamos vivendo. Não estamos fazendo. Não. Eu ainda não vi um morto ressuscitar, você já viu? Não. Eu ainda não vi um Não cego voltar a enxergar. Não, também. Mas eu quero ver. E eu acredito que eu vou ver. Eu acredito que você vai ver também esses milagres e milagres ainda mais extraordinários que o avivamento trará para o nosso país, que está tão necessitada de uma mudança social, uma mudança nas igrejas, uma renovação da presença de Deus sobre as nossas vidas. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nosso Jesus, ele é o mesmo. Só que nós precisamos o buscar de forma diferente. Exatamente isso. Que Deus abençoe. Se você ainda não curtiu esse vídeo, por favor, não vai cair o seu dedo não. Curta esse vídeo. Você não vai pagar nada, não sai do seu bolso uma curtida, só sai do seu dedinho, né? Clica lá, curte esse vídeo, comenta se você está gostando desse nosso canal, compartilhe e se inscreva, seja inscrito no nosso canal, que daí você nos ajuda esse vídeo chegar para outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida.